E aí, pessoal, tudo certinho? Quais são as minhas apostas para a prova da PPDF? Se você quer saber quais são, me acompanhe depois dessa vinheta. Solta a vinheta, editor! Canal Por Dentro das Prisões, com Silvimar Charles. E aí, pessoal, tudo certinho? Você que já acompanha alguns vídeos aqui do canal sabe que eu me inscrevi para fazer o concurso da Polícia Penal do Distrito Federal com forma de ajudar os inscritos no canal, bem como aqueles que acessam um vídeo daqui. Eu elaborei algumas questões de lei de execução penal que são as minhas apostas, mas eu acho que aqui vai ser a parte 1, porque depois eu virei com outras questões de criminologia, bem como a Lei 5969 de 2017, que instituiu o Código Penitenciário do DF, bem como a Lei 3669, que criou a carreira de atividades penitenciárias do DF, que faz parte do bloco Direito Penitenciário e Criminologia, que é o segundo bloco, critério de desempate. Lembrando que o primeiro é de acordo com o Estatuto do Idoso, e depois desse, todo mundo que empatar, quem tiver mais abaixo de 59 anos, quem tiver mais acerto nesse bloco, está na frente dos demais. Ok? Vamos lá para as questões? Quem sou eu? Quem sou eu? Você pode pesquisar nessas reportagens aí e saber quem sou eu e como cheguei até aqui. Vamos lá para a primeira questão. Classificação. Primeira questão. Em conformidade com a Lei de Execução Penal, LEP, a Comissão Técnica de Classificação para o condenado à pena privativa de liberdade existente em cada estabelecimento será composta por no mínimo 6 membros. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? A questão está certa. Pera aí, Silvimar, eu aprendi que são 5. Vamos lá para a inteligência do artigo 7º da Lei de Execução Penal. Ó, a Comissão Técnica de Classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor e composta por no mínimo 2 chefes de serviço. Não é chefe de segurança. Um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Se você tem 5, mas é presidida pelo diretor, no mínimo 6. E até hoje eu não vi nenhuma questão perguntada nesse sentido. Mas a partir da inteligência, se são 5 no mínimo e presidida pelo diretor, então são 6. Então 6 está correto. Ok? Lembrar que isso é para pena privativa de liberdade. A Comissão Técnica de Classificação para pena privativa de liberdade. Porque se for as penas restritivas de direito, serão os fiscais do Serviço Social. Ok? Simbora. Próxima questão. Em conformidade com a Lei de Execução Penal, LEP, o condenado por crime hediondo ou equiparado será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor por ocasião do seu ingresso no estabelecimento prisional? E aí, Silvimar? O condenado por crime hediondo ou equiparado será obrigado? Não. Por quê? Porque não está no rol. No rol lá somente são 4 tipos de crimes. Se a pessoa cometeu crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, crime contra a vida, crime contra a liberdade sexual ou contra a dignidade sexual do vulnerável. É o que nós encontramos no artigo 9º. Olha o que diz. O condenado por crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como por crime contra a vida, crime contra a liberdade sexual ou crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação de perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor por ocasião do ingresso em estabelecimento prisional. Lembrando que no parágrafo 8 diz, constitui falta grave a recusa do condenado, independente se é recusa injustificada ou não. Atenção a isso. Se ele se recusa a submeter ao exame de perfil genético, constitui falta grave, ok? Independente se é recusa justificada ou injustificada.
ok? Então lembrar que quem é obrigado a submeter ao exame de perfil genético não é exame criminológico, viu? Somente 4 grupos. Aqueles que cometeram crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, crime contra a vida, crime contra a liberdade sexual ou crime sexual contra vulnerável. Ok? Próxima questão. Ah, Silvimar, e por acaso tem algum tipo de crime hediondo que não se encaixa nisso aí? Com certeza. O furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. É um crime hediondo, mas não se encaixa naquelas 4 possibilidades. Então existe a possibilidade de crimes hediondos que não são obrigados a submeter ao exame de perfil genético por extração de DNA. Ok? Próxima questão. Das assistências. Em conformidade com a Lei de Execução Penal, LEP, a assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. E aí, a assistência material só são esses 3 requisitos? Sim, conforme o artigo 12 da LEP diz, a assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Ô Silvimar, eu pensei que você ia trazer umas questões mais elaboradas. Esse tipo de questão é tipo chover no molhado. Talvez seja, mas se ele perguntar quais são os requisitos mínimos de uma cela, você saberia me dizer, hoje, com o conhecimento que você tem? Artigo 88 diz, o condenado será alojado em cela individual e conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. E no parágrafo único B diz lá, com a área mínima de 6 metros quadrados. Claro, tudo isso aí com um ambiente que tem aeração, insolação e condição térmica adequada. Então, quais são os requisitos mínimos de uma cela? DAO mais 6. E aqui, abrindo um parênteses, não há nenhum tipo de sentimento negativo ou desvalorização com quem tem síndrome de Down, mas somente uma técnica mnemônica, né? Down mais 6. Então, requisitos mínimos de uma cela: dormitório, aparelho sanitário, lavatório com no mínimo 6 metros quadrados. Então, Down mais 6 são os requisitos mínimos de uma cela. Claro, com condições de aeração, insolação e ventilação. Beleza? Promete que se cair essa questão você não erra? Então simbora. Próxima questão, sobre o trabalho externo do preso. Em conformidade com a Lei de Execução Penal, LEP, a prestação do trabalho externo do preso em regime fechado poderá ser autorizada pela autoridade judicial. Dependerá de aptidão, disciplina, responsabilidade, além de cumprido 1/6 da pena. Pô, Silvimar, quando você fala assim, me vem na mente que eu já li isso em algum lugar. Mas tá certo ou tá errado? Tá errado. E por que tá errado? Tá errado porque quem autoriza, e pode, é possível sim, o preso em regime fechado trabalhar externamente, pode, mas quem autoriza é o diretor do estabelecimento. Ó o que diz o artigo 37 da Lei de Execução Penal. A prestação de trabalho externo a ser autorizada pelo diretor do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além de cumprir 1/6 da pena. Então, pode, e quem autoriza? O diretor do estabelecimento. E aqui eu vou abrir aqui a Lei de Execução Penal e vou até o artigo 36, para pelo menos o caput, para vocês ficarem cientes. O trabalho externo. O trabalho externo será admissível para preso em regime fechado somente em serviços ou obras públicas, por órgão da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas cautelas contra a fuga em favor da disciplina. Parágrafo 1º. O limite máximo no número de presos será 10% do total empregado na obra. Parágrafo 2º. Caberá ao órgão da administração ou à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração do preso. Parágrafo 3º. A prestação do trabalho da entidade depende de consentimento expresso do preso. Então, são algumas informações importantes sobre a possibilidade do preso em regime fechado trabalhar externamente. Ok? Próxima questão. Dos direitos, no artigo 41 da LEP está elencado os direitos dos presos e para mim também é uma questão cativa. Vamos lá. Em conformidade com a Lei de Execução Penal, a LEP, o diretor do estabelecimento pode, por ato motivado, suspender a visitação de companheira, bem como a comunicação com o mundo exterior do apenado? Pode ou não pode? Pode. Lá no artigo 41 está elencado os direitos
da pessoa privada de liberdade. E o inciso 5, 10 e 15 são os direitos que podem ser suspensos ou restringidos pelo diretor por ato motivado. Vamos ver? Artigo 41. Constitui direito do preso. 5. Proporcionalidade na distribuição de tempo para trabalho, descanso e recreação. 10. Visita do cônjuge, companheira, parentes e amigos indeterminados. 15. Contato com o mundo exterior, por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Parágrafo único, que é a nossa resposta. Os direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor. Por isso que a questão está certa. Ok? Próxima questão. Sob RDD, questão cativa. Vamos lá. Em conformidade com a Lei de Execução Penal, LEP, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e sujeitará o preso, provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado? A prática de fato definido como um crime doloso, que constitui falta grave, pode submeter ao cara, o apenado, ao RDD? Por si só, não. Por isso que a questão está errada. Vamos lá. Artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. E, vamos lá, quando ocasionar subversão à ordem ou à disciplina, sujeitará o preso, provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao RDD. E nesse caso, RDD sanção tem a seguinte característica, que eu chamo de expresso 2222. Lembrando daquela música de Gilberto Gil, para lembrar as características do RDD sanção nesse caso. 2222, por quê? 2 anos é a duração máxima, sem prejuízo da sanção por norma falta grave da mesma espécie. Isso é um 2. O segundo 2, visita quinzenais de 2 pessoas, incluindo crianças, viu? De 2 pessoas, a serem realizadas instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família. E no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. E o preso tem direito a sair por 2 horas diária para banho de sol, em grupo de até 4 pessoas, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Então expresso 2222. Isso aqui são as características da sanção RDD. RDD sanção, né? Porque também tem o RDD preventivo. Então são as características. Então por que está errado? Porque a prática de fato prevista como crime doloso, por si só, que constitui falta grave, por si só, não pode submeter o preso ao RDD. Tem que ser uma prática de fato prevista como crime doloso, que constitua falta grave, e se ocasionar subversão à ordem ou à disciplina interna, aí pode submeter a pessoa ao RDD com essa característica. Questão de RDD é certo, então muita atenção às nuances sobre esse tema. Próxima questão. Em conformidade com a Lei de Execução Penal, o regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, sobre os quais tenham indícios de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. E aí, certo ou está errado? Está errado, e muita atenção. Por que está errado, Silvimar? Porque nesse caso não é indícios, é fundada suspeitas. Porque nesse caso não é RDD sanção, é RDD preventivo. Vamos lá? O artigo 52 da LEP, no seu parágrafo 1º, a alteração trazida pelo pacote de crime diz, o regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios e condenados nacionais e estrangeiros. Primeiro, que apresente alto risco. Para quem, Silvimar? Para a ordem e a segurança do estabelecimento ou para a sociedade. Isso é uma hipótese do RDD preventivo. Ou sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento, participação a qualquer título. Em que? Organização criminosa, associação criminosa e milícia privada. Então aqui tem uma diferenciação. Tem o RDD sanção, nos termos do artigo 52, com aquelas características do expresso 2222,
Ali é o que? RDD sanção. Aqui é o RDD preventivo, trazido pelo pacote anticrime. Por isso que não é indícios, mas sim fundadas suspeitas. Então, aqui no RDD cautelar, a pessoa também pode ser submetida ao RDD, desde que, uma das hipóteses, apresente um alto risco para quem? A segurança e a ordem do estabelecimento prisional ou para a sociedade. Ou, se houver fundadas suspeitas de liderança, não. Envolvimento ou participação a qualquer título. Em quê? Organização criminosa, associação criminosa e milícia privada. Ok? Promete para mim que se cair lá você não erra? Próxima questão. Sobre LEP. Sobre RDD também. Em conformidade com a lei de execução penal, existindo indícios que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação em 2 estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional. E aí? Certo ou errado? Tá certo, mas olha só. Sistema Penitenciário Federal, não se confunde com o RDD. Pera aí, Silvimar. Você está querendo me dizer que nem todo mundo que está no Sistema Penitenciário Federal não está cumprindo o RDD? Exatamente. Inclusive, uma das hipóteses, de acordo com o próprio regramento do DEPEN, se a pessoa for réu colaborador e essa condição de réu colaborador estiver poderá colocar em risco a sua integridade física, é uma das hipóteses que ele pode ser recebido lá no Sistema Penitenciário Federal. Então, todo mundo que está no Sistema Penitenciário Federal está cumprindo a RDD? Não. E aí, há algumas hipóteses que se a pessoa for submetida ao RDD, não é a pena toda, se a pessoa for submetida ao RDD em algumas circunstâncias, obrigatoriamente, será o Sistema Penitenciário Federal. E são 4 hipóteses. Vamos lá? Aqui é indícios. Aqui não. Aqui não é fundar suspeitas. Aqui é indícios. Indício de quê? 3 tipos de liderança. Indícios, se ele exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação em mais de 2 estados. Então são 4 as hipóteses no qual o preso, se for submetido ao RDD, o RDD será cumprido obrigatoriamente no Sistema Penitenciário Federal. Não é a pena toda, mas o RDD. São 4 hipóteses, 3 de liderança. Se houver indício de liderança em organização criminosa, associação criminosa, milícia privada, ou que tenha atuação em mais 2 estados. Nessas hipóteses, se ele for submetido ao RDD e houver esses indícios, ele cumpre integralmente a sanção RDD no Sistema Penitenciário Federal. Ok? Estão entendendo? Simbora, próxima questão. Sobre órgãos da execução penal, olhando para a Câmara, existe quantos órgãos firmados da execução penal? Eu sei que existe 8 órgãos. Vamos lembrar agora de cabeça, olhando para a Câmara. Vamos lá. Você tem o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Você tem o Conselho Penitenciário. Você tem o Conselho da Comunidade. Você tem o Juiz da Execução Penal. Você tem o Patronato. Você tem os Departamentos Penitenciários. E você também tem o Ministério Público e a Defensoria. São esses 8 os órgãos de execução penal. E existe algumas periodicidades, existem algumas atuações desses órgãos com uma certa periodicidade, e eu acho que vão perguntar isso. Vamos para a questão? Em conformidade com a execução penal, o órgão da Defensoria Pública visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando sua presença em livro próprio. E aí? Tá certo ou tá errado? Tá errado, porque a Defensoria não visitará mensalmente, e sim periodicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 81. O órgão da Defensoria visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Ok? Ô Silvimar, mas se pergunta lá mensalmente, são 3 órgãos que atuam mensalmente nos estabelecimentos penais. Primeiro, o juiz. Ele inspecionará mensalmente. Depois, Ministério Público. Ele visitará mensalmente. E o Conselho da Comunidade visitará pelo menos mensalmente. Lembrando que o Conselho da Comunidade também compete apresentar relatórios mensais ao Juiz de Execução Penal e ao Conselho Penitenciário. Ok? Então falou de periodicidade mensal, são 3. Juiz inspeciona
mensalmente. Ministério Público visita mensalmente, registrando em livro próprio. E Conselho da Comunidade visita também mensalmente, pelo menos mensalmente, as unidades da comarca. E o Conselho da Comunidade vai apresentar relatórios também mensalmente ao juiz de execução penal, como ao Conselho Penitenciário. Ok? Simbora? Sobre o diretor do estabelecimento. Em conformidade com a lei de execução penal, o ocupante do cargo de diretor do estabelecimento, além de possuir experiência administrativa e ter idoneidade moral, deverá ser portador de diploma de nível superior, dentre outros, o de ciências contábeis. Pô, Silvimar, ciências, já ouvi isso. Eu acho que tá certo. E aí, Silvimar, tá certo ou tá errado? Tá errado, porque, claro, ele deve possuir, sim, experiência administrativa, idoneidade moral, mas não só isso. Tem que ter diploma de nível superior, mas em direito, ou em psicologia, ou ciências contábeis, pedagogia ou serviços sociais. Então, ciências sociais, cara, ciências contábeis o quê? Então, direito, psicologia, ciências sociais, pedagogia ou serviços sociais. Essa é uma das 5 graduações que o diretor tem que ter. Vamos lá? Sobre separação de presos, questão cativa. Por baixo, pelo menos há 9 separações. Você separa o maior de 60 anos, tô falando já questão aqui na frente, né? Você separa o maior de 60 anos, você separa aquele que ao tempo do fato era da justiça criminal, juiz, promotor, delegado, policial, bem como você separa aquele que, pelo crime que cometeu, ele pode ter a sua integridade física, moral, psicológica ameaçada. Aí são 3. Aí você separa os provisórios em 3 classes e o sentenciado em 4 classes. Mas vamos lá. Eu vou deixar isso aí tudo. Em conformidade com a lei de execução penal, a mulher e o maior de 60 anos serão recolhidos separadamente em estabelecimento próprio adequado. A redação não está bem assim não, porque não ficou show de bola a redação aí. Mas a pergunta é essa. O maior de 60 anos e a mulher, eles ficarão separadamente? Sim, correto. É o que está no artigo 82, parágrafo 1º, 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado e ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. A mulher e o maior de 60 anos, separadamente, serão recolhidos em estabelecimento próprio e adequado à sua condição. Então, separa assim. Questão certa. Sobre separação de presos. Em conformidade com a lei de execução penal, o condenado por crime contra a liberdade sexual deverá ficar separado dos demais condenados. E aí, quem cometeu o crime sexual, ele fica separado dos demais? Está errado. Está errado por quê, Silvimar? Porque não tem na LEPRE uma previsão expressa de quem cometeu o crime contra a liberdade sexual, contra a dignidade sexual ser separado. Entretanto, lá no parágrafo 4º do artigo 84 diz, o preso que tiver a sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais, ficará segregado no local próprio. Então, na prática, separa, Silvimar? Separa. Mas saiba que na lei de execução penal, não tem a previsão expressa de quem comete crime sexual de ficar separado. Ok? Por isso que está errado. Está aí o comentário na tela com vocês. Próxima questão também sobre separação de presos. Não é nem uma questão, é uma explicação, né? Eu já falei que o preso maior de 60 anos é separado, aquele que ao tempo do fato da justiça criminal também é separado, aquele que tiver a sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada também fica separado, mas também separa o preso provisório e o sentenciado. E o provisório separa em 3 classes. Artigo 84, parágrafo 1º, inciso 1. Parágrafo 1º. Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. Primeiro critério, acusado, porque é provisório, acusado pela prática de crime hediondo ou equiparado. Segundo, acusado pela prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa. E terceiro, outros crimes ou contravenções penais que não estão nesse nem nesse. Então são 3 separações do provisório. O acusado por crime hediondo ou equiparado, 1. Acusado por prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa, 2. E outros crimes ou contravenções penais que não estão nesse nem nesse. Lembrando que se for condenado é 4. Então vamos lá.
o condenado por crime hediondo equiparado, o reincidente condenado por crime com violência ou garra ameaça à pessoa, se for reincidente, né? O primário pela prática, condenado, né? Primário pela prática de crime com violência ou garra ameaça à pessoa, e os demais que não se encaixam nesses três. Então, condenado são 4 separações: crime hediondos ou equiparados, condenado reincidente por crime com violência ou garra ameaça à pessoa, primário condenado por crime com violência ou garra ameaça à pessoa, e outros crimes, o midinho aqui, ó, outros crimes ou contravenções que não estão nenhum desses. Ok? Questão também que eu acredito que irá cair pra gente. Sobre a progressão de regime, que houve até uma alteração recente no artigo 112 da LEP, trazida pelo pacote anticrime. Mas aqui é sobre a progressão especial da mulher. Vamos lá? Em conformidade com a lei de execução penal, haverá progressão de regime para a mulher gestante ou que for mãe, ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, que, dentre outros, não tiver sido condenada por crime hediondo equiparado. E aí? Ter sido condenado por crime hediondo equiparado, não ter sido condenada, é um dos requisitos para a progressão especial? Não, por isso que a questão está errada. Além da mulher, ó, tem que ser mulher, gestante, ou mãe, ou responsável por criança ou com deficiência, ok? Isso aí é o básico. Fora isso, mais 6 requisitos. Ela não pode ter cometido o crime com violência ou garra ameaça à pessoa, não ter cometido o crime contra o seu filho ou dependente, ter cumprido ao menos 1/8 da pena, ser primária, ostentar bom comportamento carcerário e não ter integrado organização criminosa. Então, além de ser mulher gestante ou mãe, ou responsável por criança ou deficiente, tem mais esses 6 requisitos. Não ter cometido crime com violência ou garra ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra o seu filho ou descendente, ter cumprido... esse daqui é complicado, né? Não ter cometido... ter cumprido ao menos 1/8 da pena, ser primária, ostentar bom comportamento carcerário e não ter integrado organização criminosa. Ok? Vamos lá, mais uma, sobre falta grave, né? Em conformidade com a lei de execução penal, o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão de regime, da progressão de pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá a pena base remanescente. Pô, Silvimar, quando você fala isso, fica assim, eu já ouvi isso em algum lugar. Mas tá certo ou tá errado? Tá certo, e é a literalidade do parágrafo 6 do artigo 112, ó. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo. Para quê? Obtenção da progressão de regime, de cumprimento de pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Silvimar, você leu, eu sei que está certo, só que eu não entendi bem como é na prática. Exemplo simples. Imagine que a pessoa tenha sido condenada por um crime hediondo e aí pegou 20 anos. Lapso temporal da pena, 20 anos. Quando tinha 5 anos de pena, cometeu falta grave. Ok, foi reconhecida. Quanto falta de pena? Falta 15. Então, os 2/5, ou seja, 40%, né? Hediondo primário aqui, por exemplo. Os 40% é 2/5, né? Os 2/5 é sobre a remanescente. É 2/5 que tem que cumprir agora a partir dos 15 restantes. 2/5 do 15 restante dá 6 anos. Entendeu? Então, cometeu falta grave? Interrompe, começa a contar do zero. E a pena remanescente é a referência do percentual que tem que cumprir. Ok? Isso aí materializou algumas súmulas que já estavam vigentes, né? Tem a súmula 534, 535, 441, 609, que vocês podem estar lendo aí, falando que realmente a falta grave interrompe o prazo para progressão de regime. Não interrompe para livramento condicional, não interrompe para comutação de pena, não interrompe para indulto, ok? Simbora! Saída temporária. Em conformidade com a execução penal, não terá direito de saída temporária o condenado, primário ou reincidente, que cumpre pena por prática de crime hediondo com resultado de morte. E aí, Silvimar? Ele foi condenado e cumpre pena. Hediondo, cumpre pena. Primário ou reincidente. E crime hediondo ou equiparado com resultado de morte.
Tem direito? Não terá direito, pois está certo. Artigo 122, parágrafo 2º. Não terá direito à saída temporária, que se refere a esse caput, 122, saída temporária, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. E nem fala equiparado, né? Mas é uma alteração trazida pelo pacote de crime. Então, se a pessoa foi condenada por crime hediondo com resultado morte, tanto faz primário ou reincidente, ele não terá direito de saída temporária se ele cometeu o crime após a entrada em vigor do pacote anticrime, que eu acho que foi em janeiro de 2020. Vou colocar na tela aqui quando entrou em vigor. Se vier algum historinho dizendo que a pessoa foi condenada a uma data anterior a isso, ele tem direito de saída temporária. Próxima questão sobre livramento condicional, acho que é a nossa última. Ó. Em conformidade com a lei de execução penal, LEP, não terá direito ao livramento condicional o condenado, primário ou reincidente, que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. E aí, também está certo. Lá no artigo 112, inciso 6, a linha A e o inciso 7 diz, ó, aqui é o percentual, né? Se ele cometer um crime hediondo ou equiparado com resultado morte, sendo primário, é vedado o livramento condicional para ele, que no caso é 50%. E, no caso, o percentual será 70% se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Veja que em ambos os casos, tanto aqui no 50 como no 70, é vedado o livramento condicional. Então, o condenado primário ou reincidente por crime hediondo com resultado morte, para ele não terá direito nem à saída temporária e nem ao livramento condicional. Bem, pessoal, essas aí foram as questões. Essas são algumas das minhas apostas que virá na nossa prova da PPDF, ok? E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve e compartilha. Tá certo? Um forte abraço, tamo juntos, até a próxima. Fui!